Graça e paz da parte de Deus, nosso eterno, bendito e soberano Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso Rei. Damos graças a Deus por mais um sábado, podermos reunirmos aqui com os nossos irmãos e podermos transmitir este estudo bíblico pela internet. Hoje o nosso estudo será a continuação daquilo que nós já vínhamos estudando nos finais de semanas anteriores. Se os irmãos se lembram, nós falamos por alguns meses sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Em seguida falamos sobre o juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. E no último final de semana, e neste, nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Porém, hoje nós vamos tratar de um outro aspecto do novo céu e da nova terra. Nós vamos mostrar para os irmãos na Bíblia que esta nova criação, ela já começou. Nosso último estudo foi sobre Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Hoje nós vamos prosseguir dos versos 5 até o versículo 8. Desta que é a última profecia da Bíblia. É a última profecia, o capítulo 21 de Apocalipse. Então vamos ler o conteúdo desta profecia. Está escrito assim. O que estava assentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos covardes e incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Viemos glorificar o teu santo nome. Pois, Senhor, as promessas da tua palavra são sobremodo excelentes e tão grandes. Contudo, Senhor, nós cremos em um Deus todo-poderoso, em um Deus santo, em um Deus soberano, em um Deus que não há limite para o seu poder, e um Senhor que zela por tua palavra. Que quando o Senhor diz que fará alguma coisa, o Senhor sempre cumpre a tua palavra. E se lemos na tua palavra que haverá novos céus e nova terra, de que há uma esperança, de que há um novo mundo, nós cremos, Senhor, porque tu és Deus e ninguém pode impedir-te de criar e recriar aquilo que é teu. Damos graças ao Senhor por nós termos esta oportunidade de virmos a palavra, de aprender destas coisas. Nós oramos, Pai, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos abençoe, Senhor Deus, para que em comunhão, em paz, possamos aprender da Tua palavra e que o Espírito do Senhor nos guie, nos ajude e tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Haverá um novo céu e uma nova terra, haverá uma nova Jerusalém, que descerá do céu. Nós vamos ouvir os anjos louvar a Jesus. Nós vamos andar em ruas de ouro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, se cantar sobre estas coisas, enche o nosso coração de esperança, de alegria, porque nós vivemos num mundo onde só há morte, violência, destruição, guerras, doenças, lágrimas, depressão, sofrimento. O número de doenças que existem é inacreditável.
Então, nós vivemos num mundo que é chamado de um vale de lágrimas. Mas existe na Bíblia uma promessa, uma profecia, a última profecia da Bíblia, que nos diz que Deus, o Todo-Poderoso Senhor, irá renovar o céu e a terra, e então haverá um mundo novo. Os homens sempre andaram em busca de um mundo novo. E este mundo novo está na Bíblia. É um novo céu e a nova terra. Este mundo novo, a qual Deus nos promete, Apocalipse 21, é um mundo sem dores, um mundo sem lágrimas, um mundo sem morte, um mundo sem violência, um mundo sem guerras, sem tristeza, um mundo onde os habitantes dele estarão fora do alcance da morte. Você já imaginou isso? Como nós cantamos, nós vamos comer da árvore da vida, viveremos para sempre. Quem estiver neste novo mundo estará fora do alcance da morte. E é nessa derradeira profecia, nessa última profecia bíblica também, que Deus promete que vai morar com os homens. Não é? Foi o tema do nosso último estudo. Deus habitará com os homens. Isso é prometido por Deus na Bíblia. Nós vamos ver Deus, habitar com Deus, poder conversar com Deus. Nós poderemos nos ajoelhar diante de Deus. Hoje o fazemos de modo espiritual, hoje Deus lá no céu, nós aqui na terra, mas haverá um momento em que nós, vendo o próprio Deus, poderemos nos ajoelhar e adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa é a última profecia bíblica, e este capítulo é a promessa última e final de Deus. É a última promessa de Deus. Não é? Mas para entender plenamente o capítulo 21 de Apocalipse, é preciso relembrar os irmãos que antes da renovação do céu e da terra, que João vê no capítulo 21 de Apocalipse, o que houve antes da renovação? Houve um grande julgamento. Nós nunca devemos desconectar essas duas profecias, porque elas se completam. O dia do grande julgamento e a renovação do céu e da terra são duas coisas que estão conectadas e não podem ser separadas, pois senão nós acabamos interpretando errado a profecia do novo céu e da nova terra. É este céu e esta terra que serão renovados. Porém, no dia do julgamento, o Senhor Jesus irá tirar o pecado do mundo. Como? Condenando todos os ímpios e obstinados, jogando-os num lago que arde com fogo e enxofre, e no novo céu e na nova terra só poderão habitar, então, pessoas perdoadas, pessoas que tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus, e isso tem que estar sempre em nossa mente. Entre mim e o novo céu há um julgamento. Entre você e o novo mundo há um tribunal, meu irmão. Então nunca tire isso da sua mente, porque é olhando para o tribunal que acerta o seu caminhar aqui. E é olhando para o novo céu e para a nova terra que o seu coração se enche de paz e de esperança, vivendo num mundo onde todo mundo que você conhece vai morrer. O Senhor nosso Deus criou o mundo lá no Gênesis, lá no princípio, com esta finalidade, com este objetivo. Apocalipse 21 é a concretização do plano de salvação de Deus. Entretanto, muito antes destas profecias finais se cumprirem, Deus já está renovando, Deus já está fazendo novas todas as coisas. Em primeiro lugar, irmãos, Deus quer dizer que a nova criação já começou. Vamos ler o texto.
E o que estava sentado sobre o trono disse: não eu farei, não eu fiz, eu faço novas todas as coisas. Ou seja, Deus está dizendo, a nova criação já começou, irmão. Aquele que está sentado no trono é um método que João usa para limitar, a se referir a usar o santo nome de Deus. Por isso ele diz, aquele que estava sentado no trono, uma referência clara e direta ao Todo-Poderoso, Santo e Soberano do Universo. E é Ele, o próprio Senhor, quem pronuncia essas palavras. Não foi um anjo. Há coisas no livro de Apocalipse, há profecias no livro de Apocalipse são transmitidas por anjos. Anjos anunciam a João determinadas coisas. Mas esta passagem é tão importante para a humanidade, é tão importante para a nossa compreensão das coisas que vão vir no futuro, que quem faz esta declaração não é outro senão o próprio Deus. E é importante também ressaltar que esta é a última vez que Deus fala diretamente aos homens, através da palavra. E deve ter razões muito importantes para que o próprio Deus deixe para dizer aos homens estas palavras últimas a serem escritas na Bíblia, sendo estas declarações diretas de Deus. E a declaração não é outra senão: eu faço novas. Quantas coisas? Todas as coisas. Você deve prestar atenção aí no verbo. Eu faço. O verbo aí está no tempo presente. Isso significa que essa renovação do mundo não é algo que vai acontecer de súbito lá depois do dia do julgamento. Já está acontecendo agora. E a própria palavra grega aí, poiel, significa que Deus está fazendo algo no tempo presente. Deus está produzindo alguma coisa que pode ser tocada e percebida. E esse algo novo que Deus está fazendo pode ser tocado, é tangível, é visível, pode ser percebido pelos homens, que Deus está realizando novas todas as coisas. Mas eu vou explicar isso melhor para os irmãos. Como nós podemos perceber, o primeiro céu e a primeira terra ainda existem, certo? O capítulo 21 fala de coisas que vão acontecer depois que este céu e essa terra não existirem mais. Mas nós estamos aqui ainda, né? No velho céu e na velha terra, se é que podemos usar esse termo, nós estamos aqui ainda. Os ímpios estão aqui ainda. O que significa isso? Que o dia do juízo ainda não chegou. Mas como então nós podemos entender o que Deus disse, que faço novos todas as coisas? Esse último pronunciamento de Deus nos informa que a renovação prometida por Deus na profecia do capítulo 21 de Apocalipse já começou, queridos. Louvado seja Deus! Deus já começou, Ele não irá fazer e nem fez, Ele está fazendo continuamente novas todas as coisas. E observe como a Bíblia nos explica isso. O que é essa coisa nova que Deus está fazendo? Por favor, 2 Coríntios 5,17. A Bíblia precisa nos explicar isso. Eu faço novas todas as coisas. Bíblia explica a Bíblia. O único método da Bíblia de ser explicada de modo correto é a Bíblia explicar ela mesma. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Guarde esse texto, 2 Coríntios 5,17. Porque há uma óbvia conexão no que Paulo disse em 2 Coríntios
com o último pronunciamento de Deus em Apocalipse 21:5. Você vai perceber que ambas as passagens falam de nova criação e ambas as passagens falam de Deus fazendo coisas novas. Ok? Tanto Paulo quanto o próprio Senhor Deus estão falando de coisas novas. De que coisas novas é essa que Deus está fazendo e que Paulo está anunciando aqui em 2 Coríntios 5,17? O que é isso? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aqui Paulo está se referindo à salvação dos pecadores. Meus irmãos, Paulo está se referindo aqui àqueles que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo. Paulo não está se referindo aqui se alguém vai a algum lugar chamado igreja, ou se alguém aqui é uma pessoa religiosa, ou se essa pessoa ela faz alguma obra social, ou se ela faz caridade, nada disso. Paulo está dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo. Essa é a questão mais importante das nossas vidas, sabermos, temos plena certeza, certeza bíblica, certeza escriturística, de que nós realmente estamos em Cristo. Porque quem está em Cristo, o que ele é? O que ele se torna? Uma nova criatura, ou no original aí é nova criação. É esse povo que está em Cristo agora, aqui no mundo, o povo que vai povoar o novo mundo. É este povo que Deus está salvando agora, que o Espírito Santo está regenerando. São essas pessoas que estão crendo no Evangelho, que irão morar no novo céu e na nova terra. Tá certo? Então é isso que Paulo está ensinando. É isso que Deus está dizendo, eu faço novas. Deus está fazendo isso. Deus está, enquanto o dia do julgamento não chega, o que Deus está fazendo? Deus está preparando o povo que vai morar no novo mundo. Louvado seja Deus. E espero que todos nós sejamos deste povo que irá morar no novo mundo. Não é? Como é que é esse povo que está unido a Cristo que vai morar no novo mundo? Como é que eles são chamados na Bíblia? São nova criatura. Ou Jesus usou o termo nascido de novo. Não é? Nova criação. Como é que são essas pessoas? Como você sabe que você é uma pessoa dessa? Em que Deus está fazendo novas todas as coisas? Como você sabe que você é um habitante do novo mundo? Que você não é mais pertencente a esta velha terra? Que você agora faz parte de um novo mundo? Que você já está com seu passaporte carimbado e com a mala pronta para ir morar no novo mundo? Meus irmãos, essas pessoas, elas são totalmente diferentes das pessoas deste mundo. Uma pessoa que é nova criatura é totalmente diferente. Sabe por quê? Ele age, ele pensa, ele fala, ele evita coisas que um homem natural não evitaria. Ele fala sobre coisas que o homem natural evita falar. Por exemplo, aqueles que são nova criatura, eles gostam muito de falar sobre o céu. Muito de falar sobre o céu. Porque é o lugar da habitação deles. Gostam de falar que nas ruas de ouro vão andar. Que vão morar na santa cidade. Ficam, às vezes, pensando, se pegam imaginando em como será a vida neste lugar bendito que Deus prometeu. Quem vai habitar no novo céu, irmãos, fala também do inferno. Você sabe por que ele fala do inferno? Para que as pessoas que estão ao lado dele não vão para lá, mas possam também correrem para Cristo, se apegarem ao Salvador e serem tornadas por Deus novas criaturas. Essas novas criaturas, as coisas velhas já passaram. A velha vida já passou, irmãos. O antigo estilo de vida ficou para trás. As coisas velhas passaram. O que ele gostava, ele não gosta mais. Agora surgiram coisas novas, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Quais são as coisas novas que surgem numa nova criatura?
num habitante do novo mundo, é dado a ele um novo coração, é dado a ele uma nova mente, é dado a ele novos hábitos, é dado a ele uma nova família, é dado a ele novas leis. E sabe por que esta nova criatura, ele vive de modo diferente, ele não se ajusta mais a esse presente século? Porque ele faz coro com Pedro em 2 Pedro 2,13. Quando o apóstolo Pedro diz, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O que é que o apóstolo Pedro estava esperando e a igreja do primeiro século estava esperando? Será que estava esperando um arrebatamento secreto? Eu garanto que não. Será que eles estavam esperando um milênio depois que Jesus voltasse? Eu garanto que não. Estavam esperando Jesus voltar, porque eles sabiam que no dia que Jesus voltasse, o trono do julgamento seria instaurado, a terra seria limpa de todo tipo de mal e de pecado, e o mundo seria restaurado para a habitação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Mas você deve perceber isso, você deve ter isso em sua mente. Quem já foi tornado nova criação, quem está em Cristo, não se ajusta mais a este mundo. Se torna uma pessoa desajustada a esse presente século. O mundo vai para lá e ele vai para cá. O mundo rasga as roupas, ele costura a roupa. Tudo que o mundo faz, ele faz o contrário. Porque ele não se molda mais a isso aqui. Ele não quer mais, ele não gosta mais, o coração dele foi mudado. Então, essa pessoa não se ajusta mais ao presente século. E é por isso que eu duvido muito que essas pessoas que hoje se consideram cristãs e que amam tanto esse mundo e que não saem da Netflix e que não perdem um jogo de futebol, eu duvido muito que essas pessoas estão em Cristo. Duvido muito. Porque uma nova criatura não se amolda mais a esse século. A nova criação, ela já começou, irmãos. Eu faço novas todas as coisas. Tudo já está sendo renovado. E você quer uma prova de que o novo mundo vem aí? A presença de cristãos, a presença de novas criaturas nesta primeira terra ainda, é a maior prova de que estas profecias do capítulo 21 em breve se consumarão. Por isso Deus diz, eu faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, ele ordena a João, o apóstolo, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. João recebe a ordem de Deus para que ele escrevesse esse pronunciamento que o Senhor Deus fez ali assentado no seu trono. E a razão de Deus ordenar a João a escrever é para que estas palavras fossem preservadas e chegassem até nós. Louvado seja Deus. Mas o próprio Senhor Deus ordena a João que escreva também, porque estas palavras, eu faço novas todas as coisas, são palavras fiéis e verdadeiras. O que significa isso? São palavras fiéis. Fiéis quer dizer que elas foram ditas pelo próprio Senhor Deus. E são fiéis porque Deus não pode mentir. E são fiéis porque o Senhor Deus zela pela sua palavra para cumprir. Portanto, você deve crer nestas palavras e guardá-las no seu coração e confiar nelas, porque elas irão se cumprir. Aleluia! E é isso que a igreja espera desde o início, desde os primeiros apóstolos. Nós esperamos novos céus e nova terra. E as palavras de Deus que prometem isso são fiéis e são verdadeiras, porque foram ditas pelo próprio Deus.
São fiéis e verdadeiras, porque não perderiam também o seu significado com o passar dos séculos. Não é como o sentido de palavras mudam através dos séculos, mas essas palavras de Deus, elas não perdem os seus significados, porque elas são fiéis e verdadeiras, ou seja, elas expressam a fidelidade de Deus, né? A eterna vontade, o desejo incondicional e eterno de Deus de salvar pecadores em Jesus Cristo. E Deus honrará a sua palavra, dando ao povo de Cristo um mundo novo para que este povo possa habitar. Mas somente novas criaturas habitarão no novo céu e na nova terra. Não vai ter jeitinho brasileiro, não tem acordo. Irmão, presta atenção. Só entra lá quem está em Cristo. Não quem esteve ou quem está pretendendo estar. Quem está unido a Cristo. Só estes entram lá. Mas a seguir, depois que Deus faz este pronunciamento, ele diz mais ainda. No verso 6 diz assim: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Disse-me ainda, quer dizer, Deus continua seguindo o seu pronunciamento. E agora ele diz: está cumprido, está feito. A palavra traduzida aqui significa que as coisas que Deus havia dito se tornaram realidade. Quer dizer que para Deus essas coisas já estão prontas, preparadas. Diante dos olhos de Deus, é impossível que isso não se consume. Eu sou o alfa e o ômega. Não é? Alfa e ômega são as duas primeiras palavras do alfabeto grego. Alfa e ômega. Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego, ômega é a última palavra do alfabeto grego. E ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tanto Deus Pai quanto o Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, atribuem a si serem o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas o que Deus quer dizer como ele sendo o alfa? Significa que Deus, ele é o Criador, e ele estava lá no princípio, quando os céus e a terra foram criados. Ele estava lá no começo, e ele é também o ômega, ou seja, ele vai estar lá também pessoalmente presente. Quando? Quando este mundo, este céu e essa terra passarem. Ele é o começo e ele é o fim desta realidade, deste tempo onde nós estamos agora. Não é? Mas isso, claro, nós sempre temos que informar, relembrar os irmãos desse ponto. Isso não quer dizer que Deus vai aniquilar esse céu, essa terra, esse planeta, de forma alguma. Deus não vai destruir esta terra, este universo, e fazer um universo novo do nada, como ele fez lá no início. Agora não. Agora Deus vai recriar a partir do que já existe. Por isso ele é o começo, ele é o fim. Tudo que ele criou no princípio, e tudo que ele criou, ele vai recriar no fim. Não é? Só que o Deus Criador, o alfa e o ômega, ele faz uma oferta a todo aquele que for um sedento. Veja, é a penúltima vez no livro de Apocalipse que essa oferta é feita. É o último pronunciamento de Deus aqui. Só que é a segunda vez, é a penúltima vez. Aqui Deus promete a água da vida. Por que Deus faz essa promessa aqui? Né? Nesse capítulo que fala dessa profecia tão importante. Ele diz assim: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. É para que todo aquele que ouviu sobre a profecia de que haverá um novo céu e uma nova terra, e ele creu neste novo mundo, e ele deseja habitar lá, então agora Deus oferece, ele oferece a todos a oportunidade de ir para lá.
Louvado seja Deus. Então entenda aqui. Você ouviu a última profecia da Bíblia? O que é que Deus promete? Um novo céu, uma nova terra, sem morte, sem dor, sem sofrimento, de vida eterna, de alegrias eternas, numa santa cidade, na presença do próprio Deus. Você entendeu o que Deus está te prometendo? Mas agora qual é o meio, qual é a forma de você se apropriar desta bênção e correr para lá? Deus oferece gratuitamente a água da vida. É esta água que Deus oferece que regenera o pecador, que faz com que o pecador se torne uma nova criatura e abre para ele as portas do novo mundo. Você se lembra que o Senhor Jesus, em seu ministério, por várias vezes tocou nesse assunto da água? Que um dia ele encontrou um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem muito religioso. E Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. E no capítulo seguinte, em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher samaritana sedenta. E Jesus oferece a essa mulher samaritana também uma água que se tornaria nela uma fonte que jorraria para a vida eterna. E que no capítulo 7 de João, no mesmo capítulo, Jesus novamente oferece: quem tem sede, venha a mim e beba. O que é que Deus está oferecendo? O que é que o Senhor Jesus, durante toda a sua jornada terrena e até hoje, continua oferecendo aos homens? A água da vida. Mas o que significa isso, irmãos? Por que vida é igual a água? E por que água é igual a vida na Bíblia? Qual é o sentido? A ideia aqui é de nos fazer relembrar do Jardim do Éden. O que foi que aconteceu com os nossos primeiros pais no Jardim do Éden por causa do pecado? Eles se tornaram sedentos e sem casa. Eles não tinham mais onde morar e se tornaram criaturas sedentas de vida. Sabe o que significa ser sedento de vida? Você já percebeu que os homens são sedentos de vida? E essa sede de vida, ela é manifestada no modo como as pessoas buscam uma forma, algum recurso para tentar prolongar a sua vida neste mundo. Esse esforço da pessoa em viver uma vida mais saudável, em praticar esporte e tudo mais, isso é apenas um reflexo de um anseio interior que ela tem. O anseio de querer viver. Meus irmãos, e Deus, Ele te oferece de graça a vida eterna. Uma vida sem fim, uma vida perene. Deus te dá de graça. E Ele diz: a quem tiver sede, basta que você sinta o desejo de viver para sempre. Deus te dará a vida eterna. Você entendeu a lógica aqui? A quem tiver sede, darei de beber de graça da água da vida. Quem tem sede de vida, você corre para Jesus, vá ao Senhor Jesus. Ele tem vida abundante para nos dar, irmãos. Vida eterna, uma vida que permanece para sempre. E a promessa da vida eterna é uma promessa genuína de Deus. Você sabe que as pessoas andam por aí em busca das promessas, querendo ouvir promessa de Deus? Já repararam isso? As pessoas vão nas igrejas, assim, nos ambientes evangélicos, né, querendo ouvir ali alguma promessa de Deus. Então, eu vou profetizar aqui para você uma promessa de Deus. Só que a promessa que eu vou profetizar está lá em 1 João, capítulo 2, verso 25. E a promessa que Ele nos fez é esta: a vida eterna. Deus não prometeu curar todas as nossas doenças, Deus não prometeu resolver todos os nossos problemas, Deus não resolveu pagar todas as nossas contas, Deus não prometeu salvar todas as pessoas da nossa família. Não. Essas não são promessas de Deus.
Deus não prometeu isso. Não existem essas promessas em lugar nenhum. Mas há uma promessa que Deus fez em 1 João 2,25, que olha aqui para mim, preste atenção. Você devia se agarrar a essa promessa com todas as suas forças. Porque esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Aqui no livro de Apocalipse, um livro simbólico, esta vida eterna é simbolizada por uma água da vida. De onde flui esta água da vida? De onde que ela vem? De onde vem a vida? Você já se perguntou? De onde a vida veio? Se você perguntar para um filósofo ou para alguém ligado a essas teorias da evolução, ele vai dizer que a vida evoluiu de uma poça de água, algo nesse sentido, né? Que a vida começou com uma bactéria e depois ela foi evoluindo. Mas eu sei que isso nunca trouxe alívio ao coração de nenhuma alma, não. Mas a Bíblia nos explica de onde vem a vida, irmãos. Vira a página da sua Bíblia aí. Leia Apocalipse 22, que diz: Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que sai de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da vida, ele tem uma origem. A origem da vida não é na terra. A terra, se Deus não intervisse aqui, seria um ambiente estéril. A terra só tem vida, porque foi a vontade de Deus dar a vida a todos os seres que existem aqui. Mas diante do trono de Deus, sai do trono de Deus e do Cordeiro o rio da água da vida. Ou seja, Deus, o Pai, ele é soberano, por isso o trono. E foi ele que planejou, foi Deus o Pai, que planejou dar aos homens a vida eterna. Aleluia. Deus simplesmente quis dar às suas criaturas a vida eterna. Quantas criaturas de Deus têm vida eterna? Os animais têm vida eterna? Não. Os animais são uma vida que se extingue na morte. Quais criaturas habitam este mundo aqui que tem vida eterna? A quem Deus quis dar a vida eterna? Aos homens. Aqueles que foram criados à imagem de Deus. Então, é por isso que flui do trono de Deus, mas também do trono do Cordeiro. Note que João aqui, ele evita falar do trono de Jesus, mas do trono do Cordeiro. Por que João fala de Jesus como o Cordeiro aqui no livro de Apocalipse? Meus irmãos, para relembrar na nossa mente a ideia de que um cordeiro é a vítima perfeita para um sacrifício. E que nós recebemos a vida eterna porque Deus quis nos dar e Jesus Cristo desceu aqui, morreu na cruz, sangrou no Calvário, para que nossos pecados imundos pudessem ser perdoados. E Deus, então, nos desse a vida eterna. Nós só podemos receber a vida eterna porque Cristo morreu por nós. O rio jorra do trono de Deus. E pode dar vida eterna ao mundo inteiro. Desde que os homens sintam sede e peçam a Deus. O problema é que muito poucas pessoas que cruzam a vida neste mundo se importam com a vida eterna, porque muita gente não crê naquilo que a Bíblia diz. Mas nós podemos ver que este foi exatamente o ministério do Senhor Jesus. Jesus cruzou com pessoas sedentas, como eu disse aqui, e ofereceu a eles a água da vida. E o próprio Deus te oferece hoje. Escuta, a quem tiver sede. Você está com sede de vida? Você quer viver ou você quer morrer? Você quer passar a eternidade junto a um rio de água da vida? Você quer passar a eternidade dentro de um lago de fogo? Você tem sede de vida? Você quer viver para sempre ou morrer para sempre? Você tem sede de vida. Deus te dá essa vida.
Basta que você peça. Basta que você se humilhe. Basta que você peça a Deus. Fala, Senhor, eu não quero morrer, eu quero viver. E Deus te dará a vida eterna. Ok? Mas, meus irmãos, nós vamos notar agora um aspecto importante na vida daqueles que beberam da água da vida. Você precisa ler comigo o verso 7 para você entender algumas coisas a respeito da salvação. Quando ele diz, aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Note que é o Senhor Deus quem continua falando. Aquele que vencer herdará estas coisas. Você vai notar um detalhe muito interessante aqui. Deus, ele concede a água da vida a todo aquele que pede, certo? Isso é uma promessa de Deus, está na Bíblia, você pode ler na Bíblia, e se está na Bíblia, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Senhor, eu tenho sede, eu não quero perecer, Senhor, eu quero viver para sempre. Se você tem sede, Deus te concede a água da vida. E isso é um ato da soberania de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da caridade de Deus, de dar a você a água da vida. Mas se você recebeu a água da vida, você então precisa lutar. Você entende que o próprio texto está nos dando aqui, está nos dando uma ideia sobre a salvação que consiste na soberania de Deus em nos dar a água da vida e numa responsabilidade nossa de lutarmos até o fim para herdarmos estas coisas. Essas coisas estão tão claras aqui quanto a água. Ele diz, aquele que vencer, não aquele que beber da água, mas aquele que vencer, ou seja, essas duas coisas são necessárias para a salvação. Essas duas coisas são absolutamente indispensáveis para fazer parte da nova criação. Beber da água da vida e lutar. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Não é? Note aqui que detalhe interessante. Depois de a profecia nos mostrar as glórias celestes, agora a profecia nos traz de volta a vida neste mundo, num mundo que nós estamos vivendo sujeitos ao pecado e à opressão. E nós somos informados de que entre nós e um novo mundo que há de vir, há ainda uma guerra que precisa ser lutada e não apenas lutada. Você não precisa apenas lutar numa guerra, você precisa também vencer. Se você lutar e perder, você precisa lutar e vencer, ok? Essa é a ideia que está contida no verso 7. Não é isso que o Senhor aqui declara. Vai herdar o novo mundo quem lutar e vencer. E essa verdade, as verdades do verso 6 com o verso 7 aqui, nos parece mais ou menos como uma moeda. Você já reparou que uma moeda ela tem dois lados? Ela tem a cara e a coroa. Né? Ou uma cédula de dinheiro, para você conferir que ela é verdadeira, ela tem um lado impresso e tem o outro lado impresso também. Então, na Bíblia, há certas verdades que elas parecem contraditórias, mas na verdade não são. São apenas uma outra face da verdade. E elas são assim para que nós possamos realmente conferir se a nossa vida, se o nosso cristianismo é realmente o verdadeiro. Ô, irmãos, há tanta gente enganada neste mundo. Eu mesmo essa semana viajei para o interior de Goiás e entrei numa cidade que nunca vi tanta idolatria na minha vida. Mas aquilo é lotado de gente, abarrotado de gente contando milagres, gente contando experiência, gente falando parecem todos povos de Deus, mas não são, são idólatras.
Não parece, há tanta gente enganada no mundo e exatamente para que você possa conferir se a salvação que você crê é realmente bíblica, que existem essas coisas na Bíblia. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água da vida. Está escrito aí na sua Bíblia. Deus te dá por sua obra de graça e bondade e misericórdia. Deus te dá a água da vida. Mas você também tem que vencer. Mas alguns dirão para você, não, eu não preciso fazer nada, não. Jesus já fez tudo por mim. Jesus já venceu a guerra contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. E isso é verdade? É verdade, sim. Só que esse é um lado da moeda. O próprio Senhor Jesus ordenou que nós lutássemos também contra o mundo, contra o pecado e contra o diabo. Então eu não sou isento de guerra porque eu creio em Cristo. Ao contrário, é porque eu creio em Cristo que eu estou em guerra contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. É isso que a profecia está dizendo, aquele que vencer. Aí deixa eu te perguntar, há algum resquício dessa guerra na sua vida? Você está continuamente lutando para herdar todas estas coisas? Todo dia, do acordar ao dormir, você está lutando para chegar ao céu ou não? Porque hoje há aquela ideia de um cristianismo passivo. Não, eu creio, está tudo certo. E a Bíblia diz realmente, irmãos, que a salvação é pela fé e pela fé somente. A Bíblia diz isso, claramente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz isso claramente. Só que a Bíblia também diz uma outra coisa que parece contraditar Paulo. Tiago diz, a fé sem as obras é morta em si mesma. Assim como um corpo, seu espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Então parecem duas verdades contraditórias, mas não são. O que são, então? Duas faces da mesma moeda. A fé tem duas faces. A fé tem o lado que eu descanso na obra expiatória do Senhor Jesus. Eu descanso que Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, como ele disse em João 16:33. Mas eu também creio naquilo que Apocalipse 21:7 diz. Aquele que vencer herdará estas coisas. E o que poderia ser o contrário? Aquele que perder, aquele que for derrotado, herdará também? Não. Essa é uma promessa aos vencedores. E você vai, se você for um estudioso do livro de Apocalipse, você mesmo vai relembrar que várias vezes isso é dito no livro. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Várias vezes são ditas estas coisas. Então, o próprio livro do Apocalipse está dizendo, há uma guerra que o crente precisa lutar. Meu irmão, não caia nesse pântano do cristianismo passivo. Não caia nesse pântano de dizer que você está seguro no pecado. Não caia nisso. Porque se você errar, o preço será caro demais. Creia no que a Bíblia diz. Aquele que vencer herdará estas coisas. Aqui é uma promessa de Deus. Daniela, se você vencer, você vai morar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Não é? Mas aqui você vai notar também que fala de uma herança, que o vencedor herdará todas as coisas. Veja, o caráter, o sentido aqui é de herança. E a Bíblia fala algumas vezes sobre a herança do crente, não fala? Tem uma passagem em Romanos 8:17, onde o apóstolo Paulo diz assim. Ele diz assim, preste atenção. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Preste atenção.
aí é uma condicional. Se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Essa passagem está em Romanos 8, 17. Você vai ver que o Senhor diz, se nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Cristo é o primogênito da criação, a criação é dele, mas nós herdamos a herança juntamente com ele. Só que para isso há uma condição. Você tem que estar disposto a sofrer por ele, você entende? Você tem que estar disposto a sofrer, a lutar e sofrer por Cristo. Hoje as pessoas, elas querem o céu sem fazer nada. Elas querem o céu lá no estádio de futebol. Elas querem o céu passando horas e horas na frente da televisão. Elas querem o céu sem ter que se esforçar muito. E houve há uma frase muito famosa, né, de um escritor que eu respeito muito, já falecido há 200 anos, que ele dizia, uma religião que não te custe nada, também não vale nada. Então preste atenção, porque a Bíblia diz que sim, há uma herança para aqueles que estão em Cristo, se estes estiverem dispostos a sofrer. Então a Bíblia está sempre fazendo isso, dizendo, meu amigo, é certo esta bênção para a sua vida, mas você tem que estar disposto a fazer. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas, irmãos. E pode ver que o quanto isso é verdade no final do verso 7, quando ele diz assim, aquele que vencer herdará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Veja que aí agora os verbos não estão no presente. Os verbos estão no futuro. Meu amigo, há uma provação, há uma guerra para você travar. Se você perder para o pecado, você não vai chegar no céu, não. Se você vencer, Deus será seu Deus e você será filho dele. Entendeu? Mas contra o que os crentes devem lutar? Quais são os perigos que os crentes devem vencer? Não é, cairia no vazio se não houvesse uma explicação aí para nós. Não é? Mas João faz agora, no versículo 8, versículo final, uma lista dos pecados contra os quais os crentes devem continuamente lutar. Você deve continuamente lutar contra esses 8 pecados aqui. Ó. Presta atenção. Vamos ler o verso 8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e alguns mentirosos, todos os mentirosos, eles vão ter herança? Não, eles vão ter parte. Com quê? Com lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então vamos entender aqui e finalizar o nosso estudo de hoje. Aqui para nos ajudar a entender, irmãos, o que Deus está dizendo com relação àquele que vencer herdará essas coisas, João nos lista uma série de pecados contra os quais nós devemos lutar continuamente. Você tem que entrar numa guerra ativa contra o pecado. Você não pode deixar o pecado te derrotar. Como o escritor de Hebreus disse, na luta contra o pecado não chegaste ainda a ponto de derramar sangue. Tem que lutar contra o pecado a todo custo. Você entendeu? Entendeu, Rafael? Você entendeu, Vitor? A todo custo. Vamos de modo objetivo, passar um por um aqui essa lista. Ele diz aqui, os covardes. Quem são os covardes? O covarde é aquele que não quer sofrer pelo nome de Cristo. Ele quer a herança de Cristo. Ele diz que ele é filho de Deus. Só que ele quer ser herdeiro de Cristo desde que ele não precise sofrer por Cristo. Você entendeu? Romanos 8,17 diz o contrário. Romanos 8,17 diz, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, se estivermos dispostos a
sofrer por Cristo. Mas o covarde, ele não quer sofrer por Cristo. Você tem que tomar cuidado e lutar contra isso. Você é um covarde? Você tem medo de se expor por Cristo? Você tem medo de se expor publicamente por Jesus? Se você tem, eu sinto dizer-te, você é um covarde. Todos nós temos algum grau dessa covardia e nós devemos estar sempre lutando contra isso. Mas você quer você quer ser participante do novo mundo? Lute contra a covardia. Segundo lugar, segundo pecado que você deve lutar contra, o incrédulo. O que é um incrédulo? O incrédulo é aquele que duvida do que a Bíblia diz. Isso é um incrédulo. O incrédulo, ele não acredita no que a Bíblia diz. Mas não é que ele não acredita em tudo. Ele pode não acreditar numa doutrina bíblica apenas. É um incrédulo. Por exemplo, ele acredita em alguma coisa, mas ele não acredita na ressurreição dos mortos. Incrédulo. Ele não acredita em julgamento, ele é incrédulo. Ele não acredita na existência do inferno. Essa pessoa é uma incrédula. Ok? O crente, ele crê. A Bíblia fala daqueles que fizeram um naufrágio na fé, que afundaram na fé, que perderam a fé. Você precisa lutar para que a sua fé persiga com você até o fim. Não é o que Paulo disse quando ia morrer? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A luta de Paulo foi para quê? Para morrer crendo. Tá certo? Então lute contra a incredulidade. Terceiro, os abomináveis. Quem são os abomináveis? São aqueles que se deixam contaminar pelo mundo. Dizem que são de Cristo, falam que estão unidos a Cristo, mas se deixam contaminar pelo mundo. E esse contaminar pelo mundo tem muitas formas. Você pode se deixar contaminar pelo mundo querendo se vestir de acordo com a moda. Pronto, você está contaminado com o mundo. Você pode se deixar contaminar pelo mundo seguindo o vocabulário do mundo. Pronto, se contaminou com o mundo. Irmãos, o cristão e esse presente século são inimigos. Os abomináveis são aqueles que se deixam contaminar pelo mundo. Não disse Tiago que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Essa é a religião verdadeira, queridos. Então você deve tomar cuidado. Porque aqui, ao contrário do que muita gente prega, João não está dando uma lista de ímpios. Os ímpios, todos nós sabemos que irão para o lago de fogo. Ele está listando pecados aqui contra os quais nós devemos lutar e vencer. Nós devemos lutar contra essa investida do mundo de tentar nos contaminar. Depois, homicidas. Perdão. Quem são os homicidas? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus declarou que todo aquele que se irar contra seu irmão será considerado homicida no dia do julgamento. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. É um pecado contra o qual você deve lutar, meu irmão. O pecado de se irar contra o seu irmão. O próprio apóstolo, que foi um instrumento de Deus para escrever o livro de Apocalipse, lá em 1 João capítulo 3, verso 15, diz: todo que odeia seu irmão é homicida, considerado por Deus assassino. Meu irmão, você deve evitar a todo custo esse pecado. Jamais se irar sem motivo contra o irmão e nunca odiar o irmão. Nunca, jamais você deve fazer isso. Porque se você o fizer, naquele grande dia, quando o grande trono branco for instaurado, você será chamado a julgamento como um homicida. Ok?
Depois, adúlteros ou fornicadores. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus também declarou que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Então, o adultério, o pecado do adultério se comete com os olhos, de acordo com a nova aliança. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 28. Então, é um pecado contra o qual o crente deve lutar. E os feiticeiros? Você já viu crente se meter com feitiçaria? Tem o rei Saul, que foi se envolver com a pitonisa, né? Teve gente já do povo de Deus no passado que se envolveu com feitiçaria, e hoje eu temo que são muitos os que se envolveram com isso. Irmãos, entendam uma coisa, por favor, eu sei que já estou pregando há mais de uma hora, mas eu gostaria que você parasse agora e refletisse bem no que você vai ouvir. Deus condena todo tipo de coisa procedente da magia, da idolatria e da feitiçaria. Deus condena tudo isso. São coisas abomináveis diante de Deus. São coisas contra as quais os crentes devem lutar continuamente até a morte. Não se contaminar com essas coisas. Mas hoje, amados, há nas igrejas evangélicas tantos rituais, tantos objetos e tipos de festas que têm sua origem claramente na idolatria e na feitiçaria. É contra isso que o livro está advertindo. Você não pode se deixar levar. Ah, não, mas eu faço parte aqui, os crentes que tudo participa, bota chapeuzinho de palha, e está todo mundo bem, todo mundo em comunhão com Deus. Meus irmãos, estão em prática que a palavra de Deus condena. Festa junina, sal grosso. Isso vem da feitiçaria, mas está dentro das igrejas evangélicas. Perto da casa do Vitor, quando eu ia ali fazer visita para ele, perto da casa dele tinha uma igreja evangélica, né? Igreja na esquina, tinha um monte de saco branco lá, que ia ter lá o negócio do sal, não sei que eles iam salgar tanto lá, um monte de saquinho branco, com sal, ia ter o negócio do sal. De onde que vem essas coisas, irmãos? Feitiçaria. Meu Deus do céu, gente. Que a palavra de Deus abra seus olhos, porque a Bíblia está colocando as pessoas que praticam estas coisas fora do novo mundo, fora da santa cidade e dentro do lago de fogo. Idólatras. Os idólatras também não entrarão na santa cidade. E nós temos que lutar contra a idolatria. O que é o idólatra? Idólatra são todas as pessoas que adoram ídolos. Mas existem vários tipos de ídolos. Existem os ídolos de pau e pedra. Existem os ídolos feitos por mãos de homens, dos quais o apóstolo Paulo pregou em Atenas. E disse, ídolos feitos por mãos de homens não são deuses, e o povo caiu de pau em cima dele, por ele dizer isso. Então, esses ídolos feitos de madeira, de pau, de pedra, de cimento, seja lá o que for, são ídolos. Mas existem também os ídolos do coração. Existem os ídolos criados no coração, irmãos. E o que é um ídolo? É tudo o que o ser humano considera mais importante para ele do que Cristo. Você deve, para você encontrar o ídolo, o seu ídolo, você deve pensar assim: o que eu poderia perder no mundo que minha vida perderia o sentido? Se minha mãe morresse, a minha vida perderia o sentido aqui desse mundo? Então tua mãe é o teu ídolo. Se eu perdesse o meu dinheiro, se eu perdesse o meu emprego, a minha vida perderia o sentido? Então seu emprego é o seu ídolo. Ok? Não é? Há vários ídolos, vários tipos de ídolos, e sem contar os ídolos do mundo. Aquilo que acontece com os jogadores de futebol é idolatria. As pessoas idolatram jogadores de futebol, idolatram times de futebol.
idolatram cantores, tanto cantores profanos do mundo, quanto cantores gospel, idolatram. E é idolatria. E tem que fugir de tudo isso. E o dinheiro ainda pode ser também um ídolo. Jesus chamou o dinheiro, a riqueza de Mamon. Então, os idólatras não vão entrar no novo céu, irmão. Você precisa olhar para tudo isso na sua vida. Salvação não é coisa fácil, não. Tira da sua cabeça essa ideia de que salvação é coisa fácil. Nunca foi, nunca será. Salvação é uma guerra que você precisa vencer. E o que mais? O último item da lista aí que João diz. Você precisa lutar também contra a mentira. Aqui a palavra mentira engloba enganadores, pessoas maledicentes, pessoas que falam mal uns dos outros. Quem fala mal dos outros não vai entrar no céu. Não tem lugar para eles na nova terra. E você vê que João foi claro, não são alguns tipos de mentira, mas todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo e enxofre. Não é? Essas pessoas são as pessoas que trocam a verdade pela mentira. Você omitir uma parte da verdade é mentir. Você acrescentar palavras à verdade é mentir. O que não é mentir é dizer o fato como ele realmente foi, sem tirar nada, sem omitir nada e sem acrescentar nada. Ok? Isso é algo contra o qual o crente precisa lutar e vencer. Não é? Então, resumindo aqui esse capítulo 8, João põe fora da nova criação quem? Os covardes, os incrédulos, os mundanos, os homicidas, os adúlteros, os que se envolvem com práticas de feitiçaria e idolatria, seja a idolatria do dinheiro, idolatria e todos os mentirosos. João põe eles longe do rio da água da vida e dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus irmãos, eu quero destacar isso. Não importa quem seja, se é da igreja tal, se é arminiano, calvinista, não importa quem ele seja, a Bíblia diz, aquele que vencer herdará, quem não vencer não vai herdar. Não importa quem a pessoa seja. Portanto, irmãos, aos cristãos que são nova criatura, que aguardam o cumprimento de Apocalipse 21, quando Deus restaurará o céu e a terra, é ordenado que lutem contra o pecado até quando? Até a morte. Ok? É esta a guerra que precisa ser travada. Não é? E esta nova criação já começou, louvado seja Deus. Deus já está fazendo nova todas as coisas. Se você crer naquilo que a Bíblia diz, Deus é poderoso para transformar o seu coração. E aqueles que estão em Cristo, você já faz parte do novo mundo. Pense no novo mundo. Pense na nova terra. Coloque lá os seus tesouros, coloque lá o seu coração, coloque lá a sua esperança. E se desapegue deste mundo. Prepare as suas malas, como se você fosse viajar. Se você fosse viajar para a Europa, se você fosse viajar para o Canadá, para os Estados Unidos, você ia passar muito tempo planejando, estudando, vendo, arrumando as malas, vendo o que você precisa para ir, como você precisa acertar a sua vida aqui para você poder ir, viajar tranquilo e tal. Você vai viajar para a eternidade, você vai viajar para uma nova terra, um novo céu. Se prepara, meu irmão, se prepare. E o melhor preparo é esse, tendo sede da vida e lutando contra o pecado. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito seja, Senhor, o teu nome, bendito seja a tua glória, meu Deus e meu Pai. Bendito seja o Senhor por tuas tão preciosas promessas, tão grandes que a nossa mente humana não consegue
assim, contemplá-las em sua totalidade ou entendê-las com tanta clareza. Mas, Senhor, mesmo sem compreender, nós cremos, porque o Senhor falou que estas coisas acontecerão e tem nos dado provas hoje de que o Senhor já está fazendo novas todas as coisas, de que o Senhor está convertendo corações, preparando neste mundo habitantes para o novo mundo. Ajuda-nos por tua graça, Pai, para que todos os que estão aqui, Senhor, sejam adequadamente preparados, estejam prontos para habitar o novo céu e a nova terra. Senhor, aqueles que nos assistem pela internet, de igual modo, aqueles que ouvirão esta pregação no futuro, Senhor, abençoa-os também. Fica conosco, Pai. Guarda-nos debaixo das tuas mãos, Senhor, porque nós aguardamos, meu Deus, o cumprimento da tua promessa, em que haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém.